Olá, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tudo que foi abordado nesses últimos 5 vídeos. Aqui vai ser mais ou menos a conclusão de tudo que a gente conversou, discutiu, para tentar até preencher algumas lacunas que possam ter ficado pelo caminho. Um dos primeiros assuntos que foram trazidos aqui nos vídeos foi a questão do tema. O tema para o livro-reportagem. Que tema abordar? Como definir um tema? Esse é um dos primeiros passos que você tem que ter em mente se você quer escrever. É muito comum, quando você está na universidade, fazendo o curso de jornalismo, que você se aproxime de um tema que tenha relação com algo que esteja envolvido diretamente com a sua história pessoal. Nós vemos isso ser muito abordado nos livros reportagens que são produzidos. Mas também nada impede que você busque um tema muito fora do que você está acostumado. Um exemplo, você nasceu e cresceu em São Paulo, no centro de São Paulo. Nunca teve um contato direto com floresta ou matas nativas, enfim. E você queira, no seu livro reportagem, abordar um tema da questão indígena, da questão ribeirinha. Então, você também pode fazer isso. Só tem que levar em consideração que você vai esbarrar em algumas questões logísticas e que vão gerar mais custos para você. Eu tive colegas na minha época de universidade em que iam para outros países fazer a história. Iam para o continente africano, iam para a Europa para buscar histórias lá. É claro, o Brasil é gigantesco. A gente tem muita história aqui. Mas nada impede de você querer buscar na América Latina, na Europa, na Ásia, na África, enfim, em qualquer lugar que você queira. Só que seja responsável em saber que há tempo e há custo. Então defina o seu tema, levando isso em consideração. Eu também fiz algumas indicações de leitura que eu falei no primeiro vídeo e depois no 5º vídeo fiz uma citação novamente a esses livros. Consulta o primeiro vídeo que eu deixei os links dos livros e os títulos escritos para que você procure também, que vai ser importante para a fundamentação do seu livro. Também abordei algumas classificações possíveis para o livro-reportagem. Eu até falei de 3, sobre o livro-reportagem história, livro-reportagem perfil e o livro-reportagem depoimento. Mas existem até 13 tipos de possíveis classificações que o autor Edivaldo Pereira Lima propõe no seu livro Páginas Ampliadas. É legal dar uma olhada, ver de repente com qual você se identifica e tentar seguir uma dessas linhas. Esse livro ele foi resultado do doutorado dele, então, queira ou não, além de ser um livro que está no mercado para você comprar e ter uma leitura para se aprofundar no assunto, ele também pode entrar no seu relatório. Isso para quem, claro, está concluindo o curso de jornalismo e vai entregar o livro-reportagem como parte de conclusão do curso, como TCC. No vídeo 2, eu quis separar as ideias, porque há alguma confusão, alguns estudantes e mesmo alguns autores já experientes, eles fazem uma confusão sobre o que é jornalismo literário e livro-reportagem. Uma coisa é um produto de mercado, que pode ser impresso ou digital, e o outro é um estilo de escrita, é uma forma como você vai abordar o seu texto, como você vai desenvolver o seu texto. Isso também eu abordei bastante no vídeo 2. Também dei algumas dicas da quantidade de texto que você tem que produzir para ter um livro de 70 a 120 páginas. Esse está no vídeo 2. Aí você vai lá, dá uma olhada e vai perceber que se você produzir algo entre 70 mil caracteres ou 120 mil caracteres com espaço, você vai ter um livro entre 70 e 120 páginas. Uma forma legal de você ir produzindo seu livro-reportagem, como falei naquele vídeo, é você configurar o seu Word ou o seu editor de texto que você estiver usando para escrita com o formato A5 e deixar as margens moderadas e ir escrevendo, fazendo abertura de capítulos, subcapítulos, aí você vai vendo e deixando a fonte num tamanho entre 10 e 11, que está de bom tamanho. Isso eu estou falando para a produção do livro. O relatório são outras normas. Então você vai ter que ver a norma da universidade para produzir o seu relatório. Para você ter uma ideia do livro, é isso. Abrir o seu editor de texto, colocar em A5, margem moderada, a fonte você deixa entre 10 e 11, o tamanho de fonte, claro, e de preferência Times. Não use Arial. Arial você pode usar, mas só se for para a abertura do capítulo. Sabe o título do capítulo? Só. Depois o texto mesmo, o bloco de texto que você vai usar, tem que ser Times e justificado, de preferência. Isso foi parte da introdução do processo editorial que eu deixei para vocês no vídeo 2. No vídeo 3, abordamos como que você pode produzir a sua capa do livro-reportagem. Como que ela vai ser, que elementos colocar,
que partes da capa produzir, que a capa não é somente a frente, mas também tem a quarta capa, tem a lombada, tem a parte interna e tem as orelhas. Então dá uma olhadinha no vídeo 3 e você vai conseguir ter uma ideia melhor de como é a capa do livro-reportagem e quais elementos você tem que produzir para preencher essa parte do livro. Além da capa, também teve as separações de capítulos que você pode abrir com uma ilustração, com uma fotografia, com alguns respiros, títulos, dando uma identidade visual e uma claridade maior de marcação de cada capítulo, subcapítulo, e isso tudo tem relação direta com o sumário. Você pode pensar um sumário, como que eu gostaria que fosse as divisões do meu livro? Se você tem dúvidas, pega alguns livros que você tenha na sua estante e dá uma olhada como que são feitas as divisões. Você vai entender que cada capítulo tem uma abertura, uma separação, alguns livros são divididos em seções, que são grandes partes, e dentro de cada seção há capítulos e subcapítulos. Então, entender como isso funciona também é importante, para que você tenha um livro-reportagem organizado e que o leitor vá sendo conduzido na leitura com fluidez. No vídeo 4, a gente abordou um pouco das questões relacionadas a jornalismo de dados. Nós podemos utilizar o jornalismo de dados, podemos utilizar ilustrações, podemos utilizar fotografias, podemos utilizar jornalismo em quadrinhos, o QR Code em uma página que você pode conduzir o leitor para uma outra plataforma em que ele tem acesso a mais conteúdo. E esse outro conteúdo não necessariamente precisa ser texto, ele pode ser vídeo, pode ser podcast, pode ser mais fotografias. Também falei sobre como organizar isso dentro de cada página, para que a página não fique muito poluída. Você sempre criar um respiro ou um capítulo específico ou algumas áreas específicas no livro em que o leitor seja conduzido a outras plataformas. Assim você também pode tirar o leitor da plataforma ou do livro digital ou do livro impresso e levar ele para um canal seu no YouTube, ou para um Instagram, ou para um podcast que você esteja produzindo. Então você acaba criando mais narrativa, mais conteúdo e vai mantendo o seu leitor e a sociedade mais informada sobre aquele determinado tema que você ficou tanto tempo apurando. E aqui chegamos no 5º vídeo, que foi o mais recente, que a gente abordou as questões mais burocráticas do livro, que é o ISBN, ficha catalográfica, o código de barras. É lógico que se você vai entregar o seu livro-reportagem na conclusão do curso de jornalismo, não vai ser necessário se preocupar nem com o ISBN, nem com o código de barras, somente com a ficha catalográfica, que normalmente é um quesito obrigatório tanto para o relatório que você vai entregar junto com o seu livro-reportagem, quanto para o próprio livro. Essa série de vídeos que gravamos, que é concluída hoje com esse último vídeo aqui, como uma revisão mais geral, dizendo mais ou menos o que a gente abordou em cada vídeo, como que a gente abordou, são conceitos e são dicas para quem quer produzir o seu livro-reportagem, seja como um jornalista independente, levando esse livro para o mercado editorial, ou seja, para a entrega do livro-reportagem como finalização do curso de jornalismo, como parte do TCC. Antes de finalizar essa série de vídeos, eu quero convidar vocês a visitarem o site www.livroreportagem.com.br e o editoraflutuante.com.br. São dois sites destinados à divulgação do conteúdo de livro-reportagem. Se você tem um livro-reportagem, já produziu ele, ou quer distribuir gratuitamente, ou quer comercializar, essas plataformas são para você. Não tem custo nenhum para nenhum autor. Você pode colocar o seu livro lá tranquilamente, ou capítulos do seu livro na revista livroreportagem.com.br, que não tem nenhum custo para você. E são plataformas gratuitas. É só entrar em contato através dos canais que tem nos próprios sites, que você vai perceber que o conteúdo pode ser disponibilizado gratuitamente. E o legal da revista que eu falei, da livroreportagem.com.br, é que ela tem atribuição ISSN, que é uma forma de registro de uma publicação. Então quer dizer que você pode colocar no seu currículo Lattes. Isso é importante, serve como material profissional e acadêmico. E no site da editora você tem o espaço destinado à livraria, onde você pode colocar o seu livro para download gratuito, sem nenhum custo para o autor. Qualquer um vai poder fazer o download gratuito do seu livro. Você pode divulgar o link em qualquer plataforma que você desejar, e também você pode comercializar o seu livro. Se você quiser colocar um valor simbólico lá para a venda do seu livro, não vai ter problema, tanto o livro impresso quanto o livro digital. Desejo sorte a todos os jovens jornalistas que vão empreender esse esforço para a produção de um livro-reportagem, e nos vemos numa próxima série abordando jornalismo, educação, editoração e livro-reportagem. Tchau!